Boa noite, na presença do Espírito Santo de Deus. A paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja convosco, vencedores e vencedoras. Que a presença do Espírito Santo venha abençoar as nossas vidas com muitas vitórias. Está começando a nossa oração poderosa da noite. Já faz aí o seu pedido de oração, já confirma no botão gostei. Se você é novo no canal, se inscreva. Assim que terminar esta oração, coloca lá nos status do seu WhatsApp. E digita a frase da noite de hoje aqui nos comentários. E a frase da sua vitória nesta noite é: agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus por isso. Como vai você? Como é que está a família? Como é que vai a saúde? Como é que está a temperatura aí na sua cidade? Conta um pouco aí como é que foi o seu dia. Graças a Deus por aqui vai tudo bem. Espero que você esteja bem. Graças a Deus. A família aqui também tá todo mundo bem. E em breve, depois, mais pra frente, já faz tempo, né, que eu não apresentei aqui minha família no canal. Eu publiquei um vídeo, não sei se vocês viram o vídeo que eu coloquei aqui no canal. Eu e os meus 2 filhos. Eu coloquei aqui nesse canal aqui. Eu acredito que você deve ter assistido esse vídeo, tá bom? Assim que eles estiverem um pouquinho maior, eu vou trazer eles aqui para dar uma boa noite para vocês. O Gabriel e o Miguel, meus 2 filhos gêmeos. Minha esposa, graças a Deus, está bem. Família, tudo em paz por aqui. Glória a Deus por isso. E que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Eu quero aqui agradecer as pessoas que me acompanham há tantos anos. Tem pessoas que me acompanham há 2 anos. Tem pessoas que me acompanham há mais de 3 anos. Tem pessoas que me acompanham há mais de 5 anos. Tem outras aqui que me acompanham há mais de 8 anos. E muito obrigado mesmo de coração por você fazer parte desta igreja e permitir que eu seja o seu pastor aqui na terra. Nós temos o pastor do céu e temos que ter um pastor na terra. E eu fico muito feliz em ser um pastor para a tua vida, te ajudar nas orações desse canal maravilhoso. Dito isso, vamos conversar com Jesus? Vamos orar a Deus nesse momento? Já colocou aí o seu pedido de oração? Já confirmou o gostei? Amém? Então nesse momento vamos agradecer a Deus e em seguida eu tenho uma palavra do céu para você. Oremos ao Senhor nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda hás de fazer. Queremos te agradecer pelos milagres que o Senhor realizou. Queremos te agradecer pela libertação, pela transformação. O Senhor tem feito muitos milagres na vida daqueles que acompanham esta oração. E nós queremos te louvar por isso, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Espírito Santo, nós te amamos. Espírito Santo, nós te adoramos. Espírito Santo, nós desejamos a tua presença 24 horas do dia perto de nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada um. Espírito da verdade, Deus protetor, Deus celestial, quebra as barreiras, desfaz os embaraços, concede vitória para o teu povo. Aquele que está doente, que o Senhor visite com a cura. Aquele que está cansado, que o Senhor visite com forças renovadas. Aquele que está triste, que o Senhor visite com alegria, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer o impossível, o inédito, para fazer o sobrenatural em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, em nossos corações. Nós consagramos esta noite para o Senhor.
consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nos concede uma noite de paz na tua presença. É isso que nós te pedimos, oramos e pela fé te agradecemos. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Deus é um Deus que pergunta? É um Deus que pergunta. Mas não existe muitas perguntas de Deus, Deus perguntando. Mas tem uma pergunta que me chama a atenção. É uma pergunta que já sabemos a resposta. E eu gosto dessa pergunta que Deus faz, porque essa pergunta que Deus faz revela o poder dele, o poder que cura, o poder que liberta, o poder que transforma, o poder que quebra a maldição, o poder que expulsa os demônios, o poder que faz o impossível e o sobrenatural. Então essa pergunta é uma revelação divina para os nossos corações. Mas essa pergunta de Deus é uma resposta. Olha só que interessante. Você já viu uma pergunta ser resposta? Eu acredito que o único ser que consegue responder com uma pergunta é Deus. Que maravilha, né? Que interessante isso. Responder com uma pergunta. Eu acredito que só Deus consegue fazer isso. Trazer uma resposta definitiva, e essa resposta é uma pergunta. E você vai entender quando eu ler o texto. Eu vou colocar o texto aqui na tela para nós lermos. É um texto muito conhecido, Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Aqui é Deus falando, minha gente. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí vem a pergunta de Deus. A pergunta de Deus é essa: agindo eu, quem o impedirá? Deus está fazendo uma pergunta, e essa pergunta é resposta. Resposta de Deus para nós. Agindo eu, quem o impedirá? Agora, por que essa pergunta é uma resposta de Deus para nós? Essa pergunta que Deus está fazendo, agindo eu, quem pode me impedir? É uma resposta por quê? Porque quando nós estamos precisando de uma providência, precisando de um socorro, precisando que o Senhor quebre maldições, precisando que o Senhor prospere, precisando que o Senhor entre com salvação, precisando que o Senhor faça o impossível, faça o milagre em nossas vidas. Essa pergunta, ela chega até nós como resposta de Deus. Porque essa pergunta revela dentro da gente uma resposta. Quando Deus diz assim, agindo eu, quem pode impedir? A resposta grita dentro de nós. E a resposta é: ninguém pode impedir o agir de Deus. E essa resposta se torna essa pergunta se torna uma resposta, porque Deus está dizendo assim: quando eu vou agir, quando eu entro em ação, quando eu entro na guerra, quando eu entro na fornalha de fogo ardente, quando eu entro para dar vitória, e não tem inferno, não tem demônio, não tem bruxaria, não tem feitiçaria, não tem força do mal que possa impedir o meu agir, diz o Senhor. Então o mal se levanta, não consegue impedir, porque agindo Deus ninguém impedirá. Entenda como Deus ele faz uma pergunta e a pergunta de Deus vira resposta. Diz assim comigo: a pergunta de Deus
vira resposta. A pergunta de Deus vira resposta. E qual é a pergunta de Deus? Eu torno a ler mais uma vez. A pergunta de Deus está aqui, Isaías 43:13. Deus está perguntando: agindo eu, quem o impedirá? Aí quando Deus faz essa pergunta, agindo eu, quem impedirá? Essa pergunta se transforma em uma resposta para nós. Por quê? Porque nós compreendemos que ninguém, Senhor, ninguém pode impedir Deus. Não tem anjo, não tem arcanjo, não tem querubim, não tem rei, não tem governante, não tem presidente, não tem prefeito, não tem guerra, não tem luta, não tem força do mal, não tem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Aí quando compreendemos e entendemos essa pergunta de Deus, então recebemos de Deus uma resposta e os nossos problemas ficam pequenos. Que interessante isso, né? Os nossos problemas ficam pequenos. Ah, pastor, estou passando um problemão. Pastor Bruno, estou passando uma grande adversidade, um problema muito grande, estou passando uma situação difícil na minha vida, estou passando um momento que eu preciso de um milagre, preciso de uma solução. Aí Deus está falando assim, agindo eu, Deus está perguntando para você, está passando uma dificuldade? Está passando um momento difícil? Deus está te perguntando, agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem pode impedir? Quem pode impedir o meu operar? Quem pode impedir o meu agir? E você sabe a resposta. E a resposta é: ninguém pode impedir o agir de Deus. Então, se ninguém pode impedir o agir de Deus, descansa o teu coração, porque a boa notícia desta noite é essa. Deus está falando comigo e eu falo para você: eu estou agindo, minha filha, eu estou agindo, meu filho, ao seu favor. Descansa, descansa, eu estou agindo, nada há perdido. Eu não sei para quem é esta palavra, mas receba. Deus está falando, não existe nada perdido. Ah, pastor, eu perdi um dinheiro. Passei uma dificuldade e perdi um dinheiro. Alguém pode falar, perdi um emprego. Alguém pode falar para mim, perdi um relacionamento. Você não perdeu nada. Você só ganha. Nós não perdemos, nós só ganhamos. Porque aquilo que parece derrota, aquilo que parece uma perda, na verdade é um aprendizado. Na verdade estamos crescendo, estamos aprendendo. Então qualquer dificuldade que você passar é um aprendizado. Então você não perde, você só ganha. Você é vitoriosa, você é vitorioso. A Bíblia diz, não é o pastor Bruno, a Bíblia diz que nós somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos vencedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia não fala assim, você é uma vencedora, você é um vencedor. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Ou seja, o vencedor está aqui, a vencedora está aqui, mas só que nós somos mais. Nós estamos aqui, ó. O vencedor, a vencedora está aqui. Mas a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor. Olha só que lindo. Então você está acima do vencer, porque Deus te torna mais
do que vencedor. Então você não é apenas uma vencedora, apenas um vencedor. Deus está falando, você é mais do que vencedor e eu estou agindo. Agora, por que, pastor Bruno, nós somos mais do que vencedores? Resposta: nós somos mais do que vencedores porque temos um Deus que age por nós. Essa é a palavra que Deus me deu para te entregar na noite de hoje, uma palavra simples, objetiva e que é resposta para nós. Vamos orar, tomando posse desta palavra. Diz aí para mim, o que você está precisando, que Deus venha agir na sua vida? Qual é a área da sua vida que você quer ser mais do que vencedora? Tá, eu sei, é todas as áreas. Todas as áreas você está precisando. Todos nós estamos precisando a cada dia mais e mais. Coloca assim, em todas as áreas eu recebo a minha vitória. Você poderia repetir essa frase 3 vezes comigo? Pai, Filho e Espírito Santo, diz assim: em todas as áreas eu recebo a minha vitória. Pela segunda vez, diga: em todas as áreas eu recebo a minha vitória. Diga mais uma vez: em todas as áreas eu recebo a minha vitória. E se você puder, coloca essa frase: em todas as áreas eu recebo a minha vitória. E vamos orar para que Deus venha agir ao nosso favor. Oremos ao Senhor nesse instante. Deus, em todas as áreas recebemos a vitória que vem de Ti, pois a Tua palavra diz que nós somos mais do que vencedores. Estamos aqui não é para perder, estamos aqui para ganhar, estamos aqui para conquistar, estamos aqui para vencer. Nós somos a igreja nascidos para vencer. Estamos aqui, Pai, online, ao vivo, junto com o Teu povo, junto com a Tua igreja, para buscar a Tua presença na beleza da Tua santidade, para invocar o Teu nome e dizer que Tu és santo, operador de maravilhas, príncipe da paz. Traga paz, Senhor Deus. Vem cessar as guerras até os confins da terra. Traz a paz sobre a terra, traz a paz nas famílias, traz a paz entre os países, traz a paz, Senhor Deus, porque eu sei que agindo o Senhor ninguém pode impedir e nós compreendemos que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, por mais que nós não possamos compreender, o Senhor está no controle do universo, o Senhor está no controle das nações, no controle do Brasil, no controle do mundo. O Senhor está controlando tudo, o Senhor está trazendo solução e resolvendo aquilo que nós não podemos. Aquilo que nós não podemos resolver. Ó Pai amado, Pai querido, eu quero apresentar aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão precisando de uma cura. Visita esta pessoa, Senhor, trazendo a cura. Vem curar, Senhor Jesus. Tu és o médico dos médicos que opera e não deixa cicatrizes. Então visita agora da planta dos pés até o alto da cabeça, trazendo a cirurgia espiritual. Senhor, Tu és o dono da medicina. Tu és maior do que a medicina, Tu és maior do que a biologia, Tu és maior do que a matemática, Tu és maior do que a física, Tu és maior do que tudo, Tu és maior do que todos. Então vai agora, Senhor Deus, com Teu bisturi santo e opera agora, Senhor, no organismo desta pessoa,
a cura e o milagre. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos, que opera e realiza o impossível e o sobrenatural. Em nome de Jesus, o teu Filho, Senhor, nós oramos e te pedimos, Pai, esta bênção, e te pedimos esta vitória, para a glória do teu nome. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Então vem agir ao nosso favor, concedendo-nos a vitória que vem do alto, a vitória que vem do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nós oramos, tomamos posse desta palavra, desta oração. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. E nunca se esqueça, você nasceu com um propósito. Você nasceu para vencer e viver todas as promessas de Deus. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece, e quem te fortalece é o Deus Todo-Poderoso. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até breve. Que Deus abençoe sempre.